Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com o conteúdo do PET, volume 3, semana 5. De que a gente vai falar no vídeo de hoje, pessoal? A gente vai falar de amperímetro e de voltímetro, que são instrumentos de medidas de corrente elétrica e de tensão elétrica. Bora entender isso um pouquinho melhor? Bom, o amperímetro, ampere, é a medida de corrente elétrica, é a unidade de corrente elétrica. Então, o amperímetro é o dispositivo que serve para medir a corrente elétrica de um elemento do circuito, seja uma fonte, seja um resistor, seja uma associação de resistores, eu utilizo um amperímetro para medir corrente elétrica. Bom, e para que ele meça a corrente elétrica de forma correta, ele precisa ser percorrido pela mesma corrente elétrica do aparelho que eu quero medir. Ou seja, ele precisa ser colocado em série com esse aparelho para ele fazer uma aferição correta. Mas, porém, todavia, no entanto, para ele não interferir no circuito, ele tem que ter uma resistência elétrica muito pequena, porque senão a resistência elétrica dele se somaria ao do componente que ele quer medir e atrapalharia um pouquinho a medida. Amperímetros ideais têm resistência elétrica nula, a gente considera nula de um amperímetro ideal. O real tem resistência baixa, simplesmente assim. Então aqui, ó, se eu quero medir, por exemplo, a corrente que está saindo aqui da fonte, vamos considerar que aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo, considerando o sentido de corrente convencional, vai sair uma corrente elétrica I, aqui da fonte, que vai se dividir. Uma parte vai passar pelo resistor R1 e uma parte aqui vai passar pelo resistor R3, depois pelo resistor R2. A mesma corrente elétrica aqui vai percorrendo aqueles dois caras. Depois elas voltam a se juntar e eu tenho a mesma corrente I que saiu pela fonte e chegou aqui no polo negativo. A mesma corrente que entra é igual à corrente que sai. Se eu quero medir a corrente que está entrando aqui no meu circuito, basta eu colocar um amperímetro em série com a minha fonte. E aí a mesma corrente que sair da fonte vai passar por ele. Ele não interfere no circuito por ter uma resistência muito baixa. Se eu quero medir a corrente que chega lá no polo negativo, basta eu colocar um amperímetro em série com aquele cara lá. Se eu quero medir a corrente que passa por R2, é só colocar um amperímetro em série com eles, por exemplo aqui em cima. Se eu quero medir a corrente que passa por R1, basta eu colocar um amperímetro em série com ele. Então o amperímetro deve ser colocado em série, ter resistência pequena e ele mede corrente elétrica. E o voltímetro, Natan? Como o próprio nome diz, volts é a unidade de tensão elétrica ou de diferença de potencial. Então ele mede a DDP de um determinado elemento de circuito, seja uma fonte, um resistor ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente sabe que são associações em paralelo que possuem a mesma tensão. Então, para mim ter o voltímetro medindo corretamente, eu preciso colocar ele na mesma tensão elétrica que, por exemplo, o resistor que eu quero medir, ou que a fonte que eu quero medir. Então, eu preciso colocar ele em paralelo com aquele elemento de circuito. Lembrando o que é paralelo do vídeo anterior, paralelo é quando eu coloco ele conectados aos mesmos nós, porém em fios diferentes. E aí, para ele não interferir no circuito, eu preciso que ele tenha uma resistência muito alta. Um voltímetro ideal tem resistência infinita. Vamos pegar aqui o mesmo circuito e, por exemplo, se eu quero medir a diferença de potencial que tem aqui entre os polos da minha fonte, eu vou colocar ele em paralelo, ligado nos mesmos polos da minha fonte. E aí eu sei que a mesma diferença de potencial que tiver lá, eu vou ter aqui. Mas, Natan, ele vai interferir no circuito, ele está fechando o circuito aqui. Sim, mas ele tem resistência infinita. Então a corrente que sai aqui do polo positivo, nada vai passar por aqui, porque ele tem uma resistência infinita, então ele não interfere no circuito. A corrente continua passando aqui como se nem existisse voltímetro lá. Tudo bem? Se eu quero medir a diferença de potencial, por exemplo, por R1, eu devo conectar ele aqui nos mesmos polos que o R1 está ligado. E aí eu vou fazer a leitura do R1 aqui. Tudo bem? E aí ele não influencia no circuito por ele ter uma resistência muito alta. Nenhuma corrente vai passar por esse fio que ele está sendo colocado. Se eu quiser medir a leitura do R3 aqui, eu vou colocar o voltímetro ligado nos mesmos polos, né? Nos terminais do R3. Se eu quero medir do R2, vou colocar aqui em paralelo com o R2. O voltímetro é conectado em paralelo, possui resistência muito alta e mede tensão ou diferença de potencial. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, curte o canal, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. É isso, Feliz Natal, forte abraço, até mais, tchau!